Pode falar, Simone. Então aqui o Uraho, que está na Baba 7, ele traz os medos, os vícios e comportamentos obsessivos ancestrais, principalmente como reflexo dos traumas e raivas sentidos na infância em relação ao pai. O Shani retrógrado na Baba 9 do pai, espiritualidade em Kumbha, com aspecto de Guru, Shukra, Chandra e Ketu. Shani ficou com muita força, indicando sua natureza bastante excêntrica e uma forte relação com as questões religiosas, além de trazer um lado mais frio e disciplinado, mas reforça o sentimento de distanciamento do pai. Shani pode representar pessoas mais velhas tomando o lugar do próprio pai, impondo regras, limitações e restrições, como mostra sua vida no monastério, a educação rígida aos 6 anos, sendo nomeado líder do Tibete aos 15 anos de idade. Nessa posição, o torna uma pessoa humanitária e com grande poder de liderar as massas, mas às custas de muita disciplina e sofrimento. Essa baba indica sentimentos conflitantes, pois de um lado existe uma negação da espiritualidade, talvez por ela ser sinônimo do trauma que sentiu, pois ao se tornar um líder espiritual, sentiu a perda do pai e da própria identidade. Aqui nós temos que entender uma coisa. No caso especificamente, né, do Dalai, a nona bava dele é considerada auspiciosa, porque no Naishargika, coisa que a gente já havia comentado anteriormente, o Shani, que é Saturno, que está na nona bava dele, com 17 graus e 5, é amigo do regente. Então isso torna a nona bava dele, ou ainda a posição do Shani, muito auspiciosa, né, muito positiva. Quer dizer que é mais provável que o Shani apresente uma outra manifestação, né, um outro resultado na nona bava, que é justamente o misticismo espiritual. Realmente o budismo tibetano é muito místico. Não sei se vocês sabem, na mesa, né, que sentam os ministros e o presidente nessa Assembleia Budista, tem uma cadeira que fica vaga, que sentam-se espíritos ali. Tem uns certos budistas ali que conversam com essas entidades, né? Ou seja, eles são médiums, né, que conversam com essas entidades também opinam na gestão, né, do budismo tibetano. Então quer dizer que realmente essa conjunção de Ketu, né, aspectando aqui o Shani e ainda sendo aspectado pelo Guru, provavelmente realmente deve gerar um efeito místico do ponto de vista espiritual, principalmente porque o Shani, né, aqui ele está numa posição Shakta. Note uma coisa interessante aqui, o Shani ele está na 7ª posição a partir de Chandra, no mesmo grau. Quer dizer que realmente essa projeção mental está ocorrendo aqui, percebe? Ou seja, eu sempre digo que nas escrituras comenta, por exemplo, que o Mina é um signo muito místico. Mas eu sempre falo para vocês que a questão que eu vi, né, os maiores sintomas de misticismo, sempre quando o Shani está aqui na constelação de Kumbha. Quer dizer, esse signo realmente é um signo místico. Então ele está posicionado numa posição que nesse caso aqui seria em seu próprio signo, né, uma posição muito favorável, só que ele está empoderado por esse efeito Shakta dele. E além disso, a evidência é que ele está com 17 graus a partir de Chandra, ou seja, está havendo uma projeção mental na nona bava do Dalai. Então, realmente, existe um misticismo bem evidenciado no budismo tibetano. Nas próprias escrituras védicas, eu já vi algumas citações também sobre o budismo que seria, na verdade, posterior à civilização védica. Apesar de que o budismo sempre existiu, nas escrituras também comenta isso. Porque Buda, Siddhartha Gautama, ele era considerado um avatar. Tá? Ele estava dentro dos avatares que estariam previstos para Kali Yuga. E de fato ele apareceu. Só que depois também comenta-se nas escrituras, existem inumeráveis Budas que vieram antes. Porque no budismo tibetano, não sei se você sabe, eles têm aquelas coisas que eles chamam de joias, que são pedras que são retiradas do cérebro dos budistas quando eles desencarnam. Eles cremam a pessoa e tiram esses cristais. E uma das coisas que um amigo meu que é budista falou, né, que quando as joias vieram aqui para o MASP, aqui em São Paulo, diz que um desses santos budistas, né, diz que tinham alguma coisa de 50 quilos, 40 e poucos quilos, mas quando ele foi cremado, tiraram 60 quilos de cristais, e ele só pesava 40 e poucos. Mas continua, Simone. Então, questões polêmicas também, né, que ele se envolveu, que colocaram ele numa situação adversa como líder espiritual,
Em 2017, ele veio à tona sua participação em um evento religioso, em que depois se comentou que ele havia aceitado $1 milhão para endossar uma seita que posteriormente se soube que mantinha escravas sexuais. E o líder dessa seita foi condenado a 120 anos nos Estados Unidos por extorsão, crimes sexuais, tráfico de pessoas, fraude. E aí o Dalai alega inocência, diz que quem aceitou suborno foi o assessor e o afastou. E em 2023, há pouco tempo, viralizou uma das controvérsias do Dalai Lama após um vídeo dele beijando uma criança na boca e a pedindo para chupar sua língua, repercutindo em manifestações indignadas ao redor do mundo, né? Isso aí pegou mal, né? Esse negócio aí foi mal pra caramba. Eu acho que é interessante realmente o Lagna dele e essa questão da nona bava e a quinta, né? Realmente é forte. Agora, quanto à questão de irmãos, não tem, né, Simone? Não comenta sobre muita coisa da família, só fala que ele nasceu numa cidade muito pequenininha, ali no norte do Tibete, e os pais eram agricultores. Então, a forma como eles descobrem, né, o próximo Dalai Lama, da criança reconhecer antigos objetos dos Dalai Lamas anteriores, coisas assim. Na verdade, se você estudar a astrologia tibetana, é bastante parecida, né, com a astrologia védica, e eles reconhecem pelo mapa também. Quer dizer que os próximos líderes que vão vir, os mapas deles já estão prontos, né? Ou seja, eles já sabem, só de olhar para o mapa eles sabem. Essa que você está falando de reconhecimento é só uma contraprova, né? Mas quando eles vão lá, eles já sabem que é o cara já. Quer dizer então, que é esse mapa que eles vão olhar lá para saber. Provavelmente deve ser esse aqui, né? Assim, só que é claro que está com outras palavras, outros. Você vê um mapa védico, é tudo em sânscrito, os números, né? Tudo diferente. Seria essa configuração que a gente estaria vendo? Provavelmente. O mapa que eu vi meu na Índia, que tinha milhares de anos, era idêntico ao mapa que eu conheço. Só que tudo em sânscrito. Mas era o mesmo mapa. Ou seja, um mapa que já existia há milhares de anos atrás e que já sabia que tal dia, tal hora, o cara ia chegar lá para encontrar o mapa. Então é de pirar a cabeça de qualquer um.